Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para trabalharmos um conteúdo super importante, tipo, quase não cai em prova, sabe? Eu tô falando do verbo, exatamente. Conteúdo mais do que importante, não preciso nem dizer para você que é necessário conhecer tempo e modo verbal. A ideia aqui é a gente trabalhar com esse aspecto inicial que envolve o conhecimento da morfologia e o desdobramento dessa classe de palavra. Afinal de contas, o verbo é uma classe de palavra que é muito importante em decorrência do seu aspecto sintático. Mas, para a gente entender aspecto sintático, precisamos passar pelo aspecto morfológico. Não tem como. Não dá simplesmente para ir direto para a sintaxe sem passar pela morfologia. Lembrando que existem também muitas questões que envolvem esse conhecimento morfológico no que diz respeito à conjugação do verbo e ao valor semântico do verbo, ao sentido daquele verbo em determinada estrutura. Posso dizer para você, com todo o conhecimento de causa, que verbo é uma classe de palavra que se desdobra em muitas possibilidades de cobrança em prova, devido muitas vezes a essa multiplicidade de características que ele possui, tá? Bom, vamos parar e vamos ao que interessa. Vamos começar aqui, ó, passando já a nossa telinha. Temos aqui português, sou eu e meu pequeno avatar, estamos aqui, né? Agora com o cabelo um pouco mais parecido, depois que a gente retoca os cabelos, nós ficamos assim. Bom, vamos trabalhar então com a nossa ideia de verbo. Deixa eu abrir aqui para já mostrar para você um conceito e a gente já começar a falar sobre. Então, verbo é classe variável, começa por aí. Varia em tempo, modo, número e pessoa. De todas as classes de palavras, o verbo é aquele que apresenta uma maior quantidade de termos, de elementos ali que sofrem variação. Então, o verbo ele é dotado daquilo que nós chamamos de desinência. A parte finalzinha, assim, sabe, do verbo, aquele finalzinho, aquilo ali é a desinência. Aquela desinência, ela acumula todos esses elementos. É nela que nós iremos apresentar a alteração de tempo, de modo, de número e de pessoa. Então, é nela que a gente encontra essas alterações. Por isso que a gente trabalha com conjugação verbal. O que seria a conjugação? A conjugação nada mais é do que essa variação. Variação de tempo, modo, número e pessoa. Além disso, o verbo ele pode expressar, como está colocado ali, ação, estado, fenômeno e processos em geral, de modo amplo, tá? Agora, vamos entender por partes. Deixa eu abrir aqui para a gente falar primeiro, volta para cá, para a gente falar primeiro sobre esse aspecto aqui de variação. Vamos pegar um elemento qualquer aqui, vamos pegar uma palavra, né? Pegar o verbo cantar, por exemplo. O verbo cantar aqui está colocado no infinitivo, certo? Se a gente for conjugar para fazer essa variação de tempo, modo, número e pessoa, vamos colocar assim: nós cantamos. Nós cantamos. Bom, o que nós temos aqui, Cante. Essa parte aqui é aquela que nós chamamos de radical da palavra. O radical é a parte que fica fixa na construção, fica fixa no verbo, que não sofre alteração. Lógico que aqui eu estou falando dos verbos chamados de regulares, porque existem verbos anômalos, verbos irregulares, que apresentam inclusive alteração no radical, mas eu não estou falando deles, eu estou falando aqui desses verbos específicos, que são esses verbos regulares. Ok, então essa parte ali, esse cante, é esse radical que carrega a história da palavra. Como assim carrega a história da palavra? Carrega o sentido, um significado. Quando nós olhamos esse radical presente em outros termos, nós sabemos da sua origem.
Por exemplo, aqui eu tenho o verbo, cantamos. Mas se eu dissesse para você assim, nossa, essa noite teve uma cantoria perto da minha casa. Cantoria. Opa, você já consegue identificar o radical, cante. Cantoria, tipo alguma coisa, né? Alguém cantando muito, uma falação, deve ser isso. Por qual razão? Porque você conhece o significado do radical. Então, essa analogia que nós fazemos com relação às palavras é em decorrência do radical, da origem, do significado. Claro que algumas vezes nós podemos nos embananar ali e achar que uma palavra, por causa de uma construção do termo, ela tem uma origem específica, quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. São aqueles falsos cognatos, sabe? Palavras que se aproximam, mas que não têm o mesmo significado. Claro que aqui a gente está falando de uma situação, de um contexto em que isso de fato pode acontecer. Então, o radical é essa parte. Tudo que está ali depois do radical, volta para cá, ó, é o que nós chamamos de desinência. Deixa eu pegar, né, aqui, ó. É o que nós chamamos de desinência. Então, esse amos vai trazer para a gente a ideia de tempo, de modo, de número e de pessoa, tá? O que cai mais em prova é a ideia de tempo e de modo. O número e a pessoa é bem fácil de a gente conseguir identificar. Por qual razão? Porque o número vai nos dizer se é singular ou plural e a pessoa está ligada à pessoa do discurso, se é primeira, segunda ou terceira, que pode ser também do singular ou do plural. Então, quando eu olho cantamos, eu já sei que eu tenho aqui um termo que está no plural, cantamos, e eu sei que é a primeira pessoa também do plural. Nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não é assim? Então, eu sei que o nós é a primeira pessoa do plural. Então, é mais fácil identificar a ideia de número e a ideia de pessoa nos verbos. O que vai trazer dúvida, que vai ser questão de prova, é justamente a ideia de tempo e modo. A ideia de tempo e modo é que vai trazer mais dúvida, que vai deixar a gente um pouquinho assim mais perdido. Por qual razão? Porque nós temos 3 modos e 3 tempos, mas esses tempos eles acabam se desdobrando em mais tempos. A gente vai falar sobre tudo isso. Bom, então é aqui, é na desinência que haverá essa flexão, essa variação do verbo para que a gente consiga adequá-lo às construções. Quem é que está falando, a pessoa, a ação e tudo mais, beleza? Vamos abrir aqui, ó, vamos falar um pouquinho, retomar essa informação que eu acabei de passar aqui para você. A flexão ou conjugação do verbo. Então, o número corresponde ao singular ou plural. A pessoa é primeira, segunda ou terceira, que vai ser singular ou plural em decorrência do número. O tempo pode ser pretérito, presente ou futuro. O pretérito, não confunda, pretérito é passado, certo? Professora, mas não tem aquele pretérito mais que perfeito, imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito e por aí vai? Tem. Mas a gente tem que pensar que aquilo ali é um desdobramento dentro dos modos. Só existem 3 tempos no mundo, né, Brasil? Se a gente for pensar dessa forma, só existem 3 tempos. Ou é passado, ou é presente, ou é futuro. As coisas ou aconteceram, ou acontecem, ou acontecerão. Então, a gente só tem o quê? Essas 3 possibilidades. São os nossos tempos. E os modos? Os modos nós temos indicativo, subjuntivo e imperativo. A gente vai falar sobre cada um deles. Então, veja, nós temos 4 flexões. E aí, porque a gramática também é boazinha, ela faz assim, ó. Ela junta número e pessoa e tempo e modo. Então, quando a gente acha número, a gente já acha pessoa. Quando acha tempo, já acha o modo. Então, a gente tem 4 desdobramentos ali, mas que quando a gente vai colocar na prática, a gente só tem 2.
tempo, modo, número e pessoa, né? A gente consegue encontrar um tá meio... Não existe a possibilidade, por exemplo, de saber qual é a pessoa e não saber qual é o número, tá? Então não existe essa possibilidade, por exemplo. Por isso que a gente diz que eles andam em duplinhas. E aqui uma informação importante que eu já falei para você, que é sobre o aspecto da desinência. Então, a desinência verbal é a parte que sofre variação no verbo e que permite a identificação de sua flexão. Então, a desinência verbal é aquele finalzinho lá do verbo que sofre a alteração. O radical é a chamada parte invariável, né? Claro que para os verbos regulares. Bom, fica aí comigo, deixa eu trocar só essa caneta. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na nossa primeira alteração, ideia de número e pessoa. Então, aqui nessa primeira coluna, ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles, nós temos os pronomes, certo? Isso daqui é o meu pronome pessoal do caso reto. Então, eu tenho um eu, um tu, um ele, um nós, um vós e um eles. Cada um corresponde a uma pessoa específica. O eu é a primeira pessoa do singular, o tu a segunda, o ele a terceira, o nós a primeira do plural, o vós a segunda do plural e o eles a terceira do plural. E aí, nós conjugamos os nossos verbos a partir dessas pessoas. Aqui o verbo conjugado foi o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Então, o número e pessoa, como eu falei para você, é bem simples, certo? É só a gente conhecer aí os nossos pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e saber que para cada uma dessas pessoas a gente vai ter uma conjugação de verbo específico. Se eu estou falando de mim, eu falo eu escrevo, eu canto, eu falo. Então, a flexão do verbo está ligada com quem está falando, de quem está se falando, sobre quem está se falando. Ele falou, ele escreveu, ele leu, ele perguntou. Então, nós falamos, nós perguntamos, nós escrevemos. Então, está associada à pessoa. Então, o nosso verbo estabelece essa concordância com a pessoa. Por isso que quando a gente busca fazer ideia de concordância verbal, lembra qual é a primeira regra? A regra geral de concordância verbal? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. E aí esse sujeito a gente vai procurar saber quem é. Se é um sujeito no singular ou no plural, se é um sujeito, se é a primeira pessoa, se é a segunda, se é a terceira. Quem é esse sujeito? Para buscar perceber a concordância do verbo. Então existe uma relação muito forte do verbo com o seu referente. O verbo tem esse referente. Não vou entrar nas questões de sintaxe, mas é importante saber que a gente vai ter essa referência para a flexão do verbo. Ok, esse é o primeiro momento, a primeira flexão verbal, que é de número, de pessoa e número, como está colocado aqui. Simples, não tem dor de cabeça. Onde que começa a trazer, em que ponto começam a surgir mais regras e as questões de banca acabam envolvendo mais esses aspectos? No nosso próximo caso, que é a ideia de modo. Abre aqui para mim, deixa eu abrir aqui, abre aqui para mim não, né? Abre aqui para você, Brasil. Olha lá, ideia de modo. O modo, olha a nossa explicação. Ele está relacionado à forma do verbo para indicar a atitude do indivíduo que fala em relação ao fato por ele anunciado. Então, lembre-se o seguinte, o modo é a ideia do verbo. Como assim a ideia? A gente vai ter três situações. O indicativo, vamos pegar um marca-texto para ficar melhor, ó. O indicativo, que vai trazer para a gente essa ideia de certeza. O subjuntivo, que vai trazer a ideia de incerteza, de possibilidade. E o imperativo, que vai trazer a ideia de ordem, de conselho, de convite. Então, de modo bem simples assim, em língua portuguesa, quando nós falamos português, nós podemos transmitir três ideias na nossa fala. Ou uma fala que implica certeza, ou uma fala que implica possibilidade, dúvida,
ou uma fala que implica ordem. Então a gente está falando, sempre que nós construímos as articulações dos nossos textos, a nossa fala é sempre voltada em um universo de 3 ideias, que são os nossos modos verbais. Ah, não, mas eu não queria ter essa ideia, eu queria ter uma outra ideia. Não existe, não existe. Nós só temos essas 3 possibilidades. E eu digo até mais a você. Nessas 3 possibilidades, o imperativo a gente usa ainda menos. Ficamos só, claro, né? Não quero dizer que nós não utilizamos. Não, nós utilizamos sim o imperativo, mas a maioria das nossas falas, do nosso discurso, está no indicativo e no subjuntivo. O imperativo também existe, mas nós utilizamos muito menos. Então, nós temos essas 3 ideias. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, de cada um deles para você perceber essa intenção comunicativa como está colocado aqui, ó. O fato anunciado pelo nosso agente da ação ali, ele é um fato que indica uma atitude. Que atitude é essa? Ó lá. O indicativo, então, vai trazer para a gente essa ideia de certeza. Falei muito durante a aula. Isso aqui é o quê? Isso aqui é fato. Isso aqui é certo. Falei muito durante a aula. Ponto final. Certo? Foi uma ação que eu pratiquei de fato. É uma ideia certa. Subjuntivo. Se estudares muito, conseguirá o que deseja. Veja, o subjuntivo traz a ideia de incerteza, de possibilidade. É muito comum que nós tenhamos aqui um conectivo para trazer essa ideia. Olha o meu se, ó. Se estudares muito, caso estudes muito, se porventura, entendeu? Vai trazer essa ideia de dúvida, de hipótese, de possibilidade. E aqui o verbo, ó, estudares. Se estudares muito, conseguirá o que deseja. Não estou olhando esse conseguirá não, tá? A gente está prestando atenção ali, ó, no estudares. Se estudares. Depois a gente vai falar de período composto e todas essas construções. Aqui a gente tem o quê? Nós temos uma ideia de condição. Você consegue perceber? Aquele se estudares muito. Se estudares muito é uma ideia condicional. É uma oração subordinada condicional, percebe? Se estudares muito. Estabelece, traz uma ideia de condição. Por qual razão? Vamos pela lógica. A nossa subordinada condicional, ela é uma oração hipotética, não é? Ela está amarrada a uma condição. Portanto, o verbo mais adequado para fazer parte de uma oração que traz ideia de condição, que traz uma ideia hipotética, só pode ser um verbo no subjuntivo. Por isso que nas orações subordinadas adverbiais condicionais, você encontrará o nosso subjuntivo ali. O verbo vai estar flexionado no subjuntivo, em qualquer um dos seus tempos, mas estará no subjuntivo. Por quê? Porque ele é o modo da incerteza, da dúvida, da hipótese, da possibilidade, que é o que nós temos aqui, ok? E por último ali, ó, vamos lá? Nós temos o imperativo. Por favor, abra essa porta, tá vendo? A gente coloca aqui como ordem, conselho, convite, porque quando a gente diz assim que o imperativo é o modo da ordem, as pessoas acreditam que seja sempre aquela coisa de aquele modo de mandar, sabe? Faça, não que não seja, é também. Mas o imperativo não precisa necessariamente ser uma fala dura, sabe? Uma fala ríspida. Não, pode ser também uma fala no sentido de aconselhar. Faça isso, pois é melhor. Afinal de contas, você precisa encontrar uma pessoa melhor para você, entendeu? Então esse faça não é uma ordem necessariamente tipo enfática, ríspida. Não, é um conselho, é um pedido ali, ó, um convite. Então o nosso modo imperativo, ele é esse do conselho, do pedido, da ordem. Claro que pode haver, sim, uma ordem ríspida. Saia imediatamente da minha sala. Fora! Quer dizer, é imperativo, é ordem, é um comando.
E é um modo ríspido, mas não quer dizer que todo imperativo vai ser assim. Afinal de contas, se a gente falar isso, o cara vai achar que, sei lá, quem é que usa imperativo hoje? Mãe, né? Mãe usa muito imperativo. Agora, faça isso, pedreiro. O general lá, o major, o tenente, coronel, sei lá, das patentes, enfim, para os seus subordinados, utiliza também o professor. Faça todos os exercícios, se não, e ainda ameaça, né? Caso contrário, então nós temos algumas funções sociais que nos obrigam aí a exercer alguma fala mais no imperativo do que no indicativo, do que no subjuntivo, mas isso aí é em decorrência de uma ordem, de um comando. É mais comum que nós tenhamos o indicativo e o subjuntivo nas nossas falas, tá? Mas vamos então agora adentrar para o tempo. Você tem que pensar o seguinte, ó. Cada um desses modos, deixa eu abrir aqui para explicar isso para você. Cada um desses modos agregará, ó, aqui eu tenho os modos, certo? Cada um deles agregará os tempos. Então, eu vou ter tempos associados aos modos, ao indicativo, ao subjuntivo, ao imperativo, que não é uma ideia de tempo necessariamente, mas a gente vai falar também sobre. Então, volta. Quantos tempos nós temos? Tá aqui, ó. Pretérito, presente, futuro. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter pretérito, presente e futuro agregado aqui a algumas ideias. Então, eu tenho que pensar assim, eu vou ter uma ideia certa, porque é o indicativo, com relação ao pretérito. Eu vou ter uma ideia certa com relação ao indicativo no presente. Eu vou ter uma ideia certa com relação ao indicativo no futuro. Então, eu vou ter ideias que serão certas para esses tempos e modos. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter tempos no indicativo. Então, eu tenho que pensar, poxa, se o indicativo é o modo da certeza, quer dizer que é um passado certo, é um presente certo, é um futuro certo, né? Isso mesmo, exatamente. É assim que se divide a conjugação verbal. Vamos começar pelo modo que tem mais desdobramentos de tempo. Porque eu sei que você pode estar pensando assim, deixa eu até passar para frente para você enxergar já, ó. Vai lá, ó. Porque você deve estar pensando assim, tá, modo, né? Indicativo, subjuntivo, imperativo, pretérito, presente e futuro, ok, negativo. O indicativo, ele vai apresentar 3 formas para falar do passado, do pretérito, vai apresentar uma forma para o presente, sim, e mais 2 formas para falar do futuro. Então, nós teremos mais formas de falar do passado no indicativo. Mas para que isso? Eu sei, sempre me perguntam isso. Mas para que isso, professora? Por que é que precisa ter tanto? Por que a gente não tem uma forma só e acabou? Porque isso é limitar o idioma, é limitar a nossa capacidade, a potência da linguagem, a fala, a organização do discurso. A gente acaba limitando, então nós temos que ter mais formas de falar do passado, de nos dirigirmos ao passado, de fazer alguma referência ao passado. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos falar primeiro do presente. Presente do indicativo. Por isso que as conjugações verbais têm esse nome, porque elas carregam o nome do tempo agregado ao nome do modo. Para que eu saiba, é presente do indicativo, não é do subjuntivo. Ah, então tá, porque daí eu sei qual é o modo, se é o modo da certeza ou se é o modo da dúvida que a pessoa está conjugando. Presente do indicativo é a certeza. Vamos abrir aqui, peraí. Vamos abrir aqui para você enxergar bonitinho. Então, vai lá, ó. Pegamos 3 verbos. O verbo levantar, o verbo beber e o verbo cair. Beber, cair, levantar. Qual é essa música?
Eita, bebê cai, levanta, bebê. Misericórdia, gente. Agora que eu fui ver que esses verbos escolhidos aqui, eles trazem uma mensagem subliminar pelo sangue, hein? Vamos lá, volta. Então, ó, temos aqui as pessoas. Os verbos estão aqui, certo? E temos aqui as pessoas. Deixa eu pegar a cor vermelha, voltar, né? O eu, o tu, o ele, o nós, o vós e o eles, que são os nossos pronomes pessoais do caso reto. Então, veja que em roxo a gente tem só a desinência. Eu levanto, tu levantas, ele levanta, nós levantamos, vós levantais, eles levantam. Percebeu? A gente tem aqui só a desinência. O verbo beber, a mesma coisa. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Cuidado, porque aqui não é beber, tá? Senão muda. Sai do verbo e vira o quê? Vira um substantivo. O bebê. Então, não, cuidado. E cair. Eu caio, tu cais, ele cai, nós caímos, vós caís, eles caem. Beleza. Tudo conjugado. Então, para a gente saber reconhecer, olha só o bizu aqui, ó. Para reconhecer esse tempo, pense. Hoje eu, ó, você usa o hoje. Hoje eu levanto. Hoje ele levanta, hoje nós levantamos. Eu posso até trocar o verbo como tá ali, ó. Hoje eu corro. Hoje ele está, hoje começa, hoje nasce, amanhã é outra história. O hoje é utilizado para o presente, tá? Então, o que eu utilizo aqui? Quero conjugar o verbo no presente. Uso o hoje antes da conjugação, antes dos termos, que fica mais fácil para conseguir fazer essa conjugação no indicativo. Mas lembre-se, essa conjugação aqui, essa estruturação do jeito que a gente está fazendo, é para o indicativo. Não posso usar esse hoje numa outra construção qualquer, não. É só para o presente do indicativo. Ai, deixa eu ver. Deixa eu tentar conjugar o verbo, deixa eu ver, o verbo falar. Se for o hoje, no presente. Hoje eu falo. Hoje ele fala. Hoje nós falamos. Então veja que quando a gente coloca esse termo, esse advérbio de tempo, esse hoje, a gente consegue conjugar. Sabe por qual razão? Você nem está pensando na hora que você está fazendo a conjugação, porque você é falante da língua portuguesa. Você sabe que o hoje vai trazer um lapso temporal, que o único verbo que você consegue colocar ali, que não vai causar estranhamento, que vai fazer sentido, é esse no presente do indicativo. Mesmo que a pessoa não saiba. Se você sair na rua e perguntar para qualquer um que está ali passando, viu? Conjuga o verbo falar no presente do indicativo. A pessoa vai ficar assim, na dúvida. Agora pergunta para essa mesma pessoa. Tá, me diz uma coisa. O certo é falar hoje eu falo ou hoje eu falava? Então o cara vai olhar e falar, hoje eu falo, é presente, hoje eu falo. Claro que a gente pode ter essa ideia de falava retomando uma conversa que teve no mesmo dia, mas aí é uma outra história. Então a pessoa ela vai conseguir estabelecer essa conjugação mesmo sem saber o nome. Por quê? Porque é falante da língua. Então esse bizu, ele não resolve os problemas, ele não vai simplesmente dizer para você que está no presente do indicativo. Você tem que saber o que é o presente do indicativo. Mas ele ajuda a localizar temporalmente. Então, quando eu uso o hoje, eu sei que eu estou conjugando o verbo no presente do indicativo, que é o que nós temos neste primeiro caso, tá? Bom, claro que cada um dos verbos terá, olha só, um valor semântico, porque é isso que cai em prova também. Qual é o valor semântico do presente do indicativo? Abra aí para mim e anota junto comigo. O valor semântico do presente do indicativo é ação que ocorre num momento da fala.
ou se não ocorre no momento da fala, ocorre naquele momento, tá? Então, a ação que ocorre no momento da fala, na hora em que nós estamos ali articulando a fala, criando o contexto de uso daquele verbo no presente, é como se aquela ação fosse factual no momento da fala, como se aquilo fosse uma certeza no momento da fala. Por exemplo, eu canto a música da Madonna. Eu canto. Opa, é fato, é uma certeza no momento da fala. Então é certeza no momento da fala. Qual é esse momento? O presente. Então é uma certeza que se estabelece no presente. Se eu vou cantar igual a Madonna, se você vai analisar depois, não canta não. É outra história. No momento em que eu pronuncio, aquilo é fato, aquilo é certo. Eu não pronuncio com dúvida. Se eu cantasse igual a Madonna, não. Eu falo, eu canto igual a Madonna. Eu canto. Então, se é verdade ou não é outra história, mas no momento que eu pronuncio, na hora da fala, aquilo é certo. Por isso é um momento que ocorre, é uma ação que ocorre no momento da fala, é um fato certo naquele momento. Então, anota aí. Ação que ocorre no momento da fala, fato certo para aquele momento. Fechou? Fechou. Mas não acabou, não acabou. A gente só tá no presente. Vamos falar dos outros pontos aqui também. Mas, antes de mais nada, vamos fazer o nosso pequeno corte. E aí a gente já volta dando continuidade daqui de onde a gente parou, tá? Não saia daí, fica aí comigo.